A paz do Senhor a todos. Eu quero passar para vocês algumas referências bíblicas que o Senhor colocou no meu coração, que muitas de nós estamos cansadas de saber, mas que são necessárias para enfatizar, para nos levantar. Porque a palavra de Deus, lida por diversas vezes, elas nos traz um conforto muito melhor, e a cada dia que a gente lê, ela traz uma nova mensagem. Então a mensagem que Deus me passou hoje começa em Mateus, capítulo 21, versículo 18 ao 22. A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo a figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Jesus, porém lhes respondeu: Em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. E tudo quando lhe pedires em oração, crendo, recebereis. Bom, a palavra nos inspira a ter fé. Jesus usa um exemplo de uma figueira para ensinar uma lição sobre fé. Mas o que é importante analisar que em todas as espécies de figueiras comuns na Palestina, o que aparece primeiro são os frutos e depois as folhas. Logo, Jesus entende que uma figueira aparentemente com muitas folhas seria comum encontrar frutos. Porém, a aparência da figueira demonstrava isso. Mas essa passagem quer nos dizer que tem muitos cristãos, muitos crentes, que vivem apenas de aparência. Então, quer dizer, fala que tem fé, mas não tem obras suficientes para isso. No relato de Marcos, capítulo 11, versículo 13, é informado por este que não era tempo de figos, porém a árvore aparentemente estava cheia de folhagens, indicando que havia frutos. Jesus está nos ensinando duas coisas com a figueira. Primeiro, ensina a ter fé, não por aparência. São necessários frutos, que são as obras. Podemos verificar isso em Tiago, capítulo 2, versículo 17 ao 18. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Você parou para pensar qual era a obra da figueira? A obra da figueira é produzir frutos. Muitas pessoas, quando querem servir ao Senhor, devem se levar em conta que a gente tem que servir a Deus naquilo que Ele precisa. Como as folhas estavam verdejantes, a aparência da figueira demonstrava que havia sim alimento. Então a obra da figueira por si era produzir frutos para saciar a fome do Senhor Jesus. O nosso papel, então, é crer o suficiente para agir tão extraordinariamente que todos aqueles que se aproximarem da gente irão ver o nosso canto de júbilo ao Senhor, a nossa glorificação ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se você tem fé o suficiente para dizer que o seu marido vai voltar para casa, para saber que o Senhor vai restaurar o seu casamento, então haja como se o Senhor fosse fazer isso mesmo. Comece a reservar
um espaço para ele na sua mesa, um espaço para ele no seu guarda-roupa e assim por diante. Se você tem fé para saber que Deus vai curar a sua família, então haja já glorificando ao Senhor, agradecendo, louvando, mesmo se você vê que há indícios ali que explicam que a doença está ali, comece a falar: Senhor, eu sei que o Senhor já curou e isso não vai me impedir de crer. Dê você o primeiro passo para Jesus agir. Em todo o Evangelho, Jesus diz para as pessoas que ele curou: levanta. A verdade é que Deus, ele não age, ele reage. Primeiro você tem que dar o primeiro passo para Jesus agir. Um exemplo é o centurião, que ele teve fé suficiente para agir. Deixou o problema em sua casa, que foi o seu filho, e foi atrás de quem poderia realizar o milagre. Para o crente, contudo, não é a dúvida que prevalece, mas a certeza de que o milagre já aconteceu na hora e no tempo certo, sendo que para Deus possível são todas as coisas. É muito importante também frisar que Jesus ensina com essa palavra que a dúvida impede do milagre acontecer. Um exemplo é que não era tempo de gerar frutos, mas a árvore tinha dúvida se era o tempo ou não e estava com aquelas folhas todas verdejantes, como se aquele fosse o tempo de dar realmente aquele fruto. Então, o Senhor teve que secar aquela árvore. Em Mateus capítulo 7, versículo 19 ao 21, diz que toda árvore que não produz frutos de fé, que são as obras, obediência, serão cortadas e jogadas ao fogo. Você já se perguntou o porquê tem desistido ou desanimado dos seus sonhos? Simplesmente porque você não tem frutos de fé, que é a perseverança, as obras, porque duvida. Aquele que tem fé jamais desiste. Não importam as circunstâncias, mesmo que todos digam que não há mais esperança. Você pode verificar informações em 1 Tiago, versículo 6 ao 8, que diz que o homem de coração dobre, que é duvidoso ou inconstante, não recebe do Senhor coisa alguma. A palavra inconstante é aquela pessoa que muda de vontade num curto espaço de tempo. Ou seja, hoje eu quero, amanhã já não quero mais. Você deve entender também que você não deve esperar a batalha ser ganha nesse mundo. Ela primeiro deve ser vencida no mundo espiritual. Você tem que agradecer a Deus por já ter realizado aquilo que você espera. Porque a palavra é muito clara quando diz que o Senhor se alegra daqueles que confiam já ter recebido dele aquilo que pediu. Em Mateus capítulo 21, versículo 22, diz que tudo aquilo que pedires em oração, irás receber. Portanto, comece a glorificar Jesus por já ter sido elevadas suas orações aos céus. Comece a glorificar ao Senhor por Ele já estar respondendo às suas orações. Comece então a exaltar a Deus por saber que Ele já realizou tudo aquilo que você pediu. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Por isso, creia e espere que tudo aquilo que tu pedes irá receber. Somos provados para gerar frutos e com esses frutos testemunhar no servir ao Senhor. E isso tudo gera momentos de intimidade para com o Senhor. A dor, a tribulação faz parte de nossas vidas e elas existem para nos confirmar o valor da nossa fé, nos provar para que nossa fé produza frutos de perseverança. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.
Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Isso tudo dá a perceber que a nossa fé gera frutos de insistência, de perseverança. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7 a 8, diz que seremos provados. Isso para sermos amadurecidos espiritualmente, para entendermos que toda honra e glória pertence ao Pai. Não desista porque está difícil, porque você está vendo a circunstância ou porque está sofrendo alguma tribulação. Apenas insista na vontade do Senhor, porque você só saberá o que quer se você lutar para conseguir aquilo que quer. Então, se você desistindo, certamente se entende que você não quer. Em Lucas capítulo 18, versículo de 1 ao 8, revela que nunca devemos desanimar e seguir firmes com fé. No versículo 4 de Lucas 18, diz: Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, quem a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É necessário deixar com que a fé produza os frutos pelo qual elas são necessárias para um amadurecimento espiritual. Por isso, aguenta firme, não desista. Se você realmente quer e torce para receber aquilo que você pede, continue a insistir.